Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um pós-jogo de Fluminense e Atlético Mineiro, nesse caso Atlético Mineiro Fluminense. Jogo esse que talvez decrete o fim da nossa zona de rebaixamento. Tomara. Mas antes de a gente falar sobre como foi o jogo em si, YouTube Live, todos os dias, sexta-feira, às 7 horas da noite. Vamos nessa, né? Bom, Fluminense inicialmente jogando com uma formação de 3-5-2, teoricamente falando, porque o que acontecia de fato era um 4-4-2 com o Thiago Santos na lateral. Foi até interessante a gente ver o Thiago Santos ali. O Fluminense, ele faz 2 gols muito por conta da qualidade que eram os dois jogadores. Primeiro gol, tomada de bola do Serna. O Serna continua, prossegue, consegue dar um toquezinho pro goleiro não conseguir pegar o gol. Dá um giro de corpo, dá um toquezinho e faz o gol. 1-0 Fluminense no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, Fluminense, o Arias consegue fazer uma boa jogada a partir de uma contrapressão dada pelo próprio Fluminense. Arias consegue realmente ganhar no corpo do jogador adversário, chega na área, corta outro jogador e faz um gol brilhante. 2-0 Fluminense. E esse resultado continuou a ser até no segundo tempo. E nada mudou. Vai destacar que ambos os times estavam com times mistos, né? Diversas vezes o próprio personagem falou assim: ah, mas eles estão com um time misto. A gente também não tá? Ignacio é o titular. Diogo Barbosa é titular. Tecnicamente o Cano era para ser titular desse elenco. Tá lesionado, mas era para ser titular. Keno era para ser titular. Então aqui já tem 4 que já não era para ser, a situação toda. Então, meio estranho, né? Você falar sobre isso. E o Guga também não é titular. Quem é o titular é o Samuel Xavier. Ou seja, ele tinha uma equipe formada por misto também. Os dois times com misto, o Fluminense ganhou. Vai destacar que isso daí não afeta negativamente o Atlético Mineiro, que está tranquilo ainda no campeonato. Mas o Fluminense, que estava justamente nessa situação de quietude, aconteceu dessa maneira. Eu quero também destacar um pouquinho o árbitro do jogo, que é importante destacar. Muito ruim. Flávio Rodrigues diversas vezes fazendo situações problemáticas. Na minha concepção, cabia um vermelho na jogada do Arias, que estava justamente numa clara situação de gol. Era pra, já que ele não viu isso, era pro VAR ter chamado ele para ver se era claro ou não os chances de gol. Você pode até falar que, não, mas ele tava, a bola tava, não importa, era o último jogador. Para mim, se o Fluminense perdesse, empatasse, seria completamente justiça do árbitro de jogo. Dito isso, antes de a gente falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais aqui são TV todos os dias às 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Bom, o Fluminense então, ele chega no segundo tempo, né? Já falei do primeiro tempo. No segundo tempo ele consegue dominar bem o jogo, bem defensivamente, mas uma coisa que me chamou a atenção e me preocupou demais é justamente essa falta de vigor do Fluminense. Muito isso daí dado por uma falta de vigor de Arias e os jogadores que estavam lá dentro. Na minha concepção, era para ter tirado o Arias, ter colocado o Marquinhos ali para fechar a casinha e ter uma situação de bola mais forte na área do
do Atlético Mineiro. Tanto que eles chutaram, mas chutaram somente sem proposição nenhuma para fazer gol. O mais perigoso ali foi o Bernard, que foi uma ótima situação, né, do jogo. E, na minha concepção, o Fluminense até foi bem. Esse esquema de 3 zagueiros talvez volte somente mais vezes, enquanto a gente tiver alguns jogadores. As substituições do Fluminense, todas elas para mim foram acertadas. Na minha concepção, a única que faltou foi justamente tirar o Arias um pouco para descansar e colocar o Marquinhos, colocar ali o outro jogador na ponta. E de fato, o Fluminense ele sai somente desse jogo com pelo menos duas respostas. A primeira é: tem como sair da zona de rebaixamento e não ser rebaixado assim, ó? A primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta, na minha concepção, é: temos como ganhar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele estava muito mais desfalcado no ataque do que na defesa. O Atlético Mineiro já vinha somente com essa formação com 3 zagueiros, com esses mesmos 3 zagueiros que a gente jogou agora contra, com também todo o modelo também defensivo do Atlético Mineiro. O que faltava ali era uma ponta ali do Gustavo Scarpa, mas até isso é questionável justamente isso tudo. Então sim, temos como ganhar? Temos. Jogamos meio a meio com um time que não estava indo muito bem de Diniz e empatamos. E agora jogamos com ampla torcida do Atlético Mineiro e ganhamos por 2-0. Placar, se fosse no final, se a gente fizesse placar somente para a Libertadores, seria 4-2 Fluminense. Fluminense classificado para a próxima fase. Então sim, a gente tem muita possibilidade de ganhar do Atlético Mineiro e partir para a próxima fase e jogar talvez com o River Plate. Seria muito legal. Eu falei, tem gostinho de Libertadores. Na minha concepção, né, o jogador de destaque foi o Serna. Serna que jogou bem, né, em todo o tempo que estávamos lá, estava com uma possibilidade de avançar, de ter uma boa situação de gol. Em diversos momentos ele protegeu bem o lado do campo. Quando ele sai, a gente decaiu muito de qualidade de saída de campo. O jogador Bagre, jogador ruim do Fluminense, eu coloco o Felipe Melo, que diversas vezes falhou. Por exemplo, no lance do gol, que foi impedimento do Vargas, ele falhou, tanto que ele propriamente disse isso. E o jogador de destaque do adversário foi o Vargas, porque ele foi o mais perigoso do elenco do Atlético Mineiro. Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais que são Twitch, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores. Até a próxima.